Os homens, neste mundo, desejam o êxito nas atividades fruitivas e por isso adoram aos semideuses. Rapidamente, é claro, os homens conseguem os resultados do trabalho fruitivo neste mundo. Kanshanta karmanam siddhim jajanta iha devata Shiprahi manushe loke siddhir bhavati karmaja. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 12. Karmaja, Bima, eu quero meu Karmaja. Não, tô brincando, não sei nem o que é, deixa eu ver, Karmaja. O trabalho fruitivo, o trabalhador fruitivo. Karmaja em português é isso, o trabalhador fruitivo. Há uma concepção muito errônea sobre os deuses ou semideuses deste mundo material. Os homens de menos inteligência, embora se façam passar por grandes eruditos, consideram que estes semideuses são diversas formas do Senhor Supremo Krishna. Na realidade, os semideuses não são formas diferentes de Deus, mas sim diferentes partes e parcelas de Deus. Sem a orientação de um mestre espiritual, a pessoa se perde no oceano de conhecimento que são os Vedas. É uma coisa ser Deus, a outra coisa é ser parte de Deus. Todos nós somos parte de Deus. Muitos, a maioria de nós, ou muitos de nós, já fomos semideuses, já ocupamos cargos de poder dentro do governo universal. E se não ocupamos, um dia vamos ocupar. É porque a pessoa começa, Começa querendo ser o cara dentro da família. Você já conhece a história, Bima? Tá bom, mas tem gente que não conhece. O cara quer ser o cara da família. Já nasce assim, Já nasce, todo mundo quer ser Deus. Todo mundo quer ser Deus, menos o devoto puro de Deus. O cara já nasce, aquela cara de joelho. Já nasce berrando, Bímala. Para quê? Para chamar a atenção de todo mundo. Do vovozinho, da vovozinha, do papaizinho, da mamãezinha. Olha aqui, cheguei, eu sou o cara. Aí ele começa a crescer e quer ser o irmão mais querido do pai e da mãe. E vai crescendo. Quer ser o cara da família. Depois quer ser o cara da rua. Quer ser o cara do bairro. Aí quer ser vereador. Quer controlar, Quer controlar. Quer ser o centro das atenções. Aí depois quer ser prefeito. Depois quer ser o quê? Deputado. Deputado estadual, mais fácil. Depois deputado federal. E aí vai. Prefeito, governador, presidente. Aí não basta ser presidente, quer mandar no mundo inteiro. Quer ser o presidente mais poderoso do planeta. Aí depois é do país, do mundo, Bímola, do mundo do planetinha. Aí depois ele quer ser o cara do universo, Aí ele quer se tornar semideus. Aí são milhões e milhões de semideuses. Aí ele quer ser o semideus mais poderoso do universo. Ele quer se tornar um primeiro filho de Deus, o Senhor Brahma. Ocupar o posto do Senhor Brahma. Não, porque Shiva não dá, Shiva já está acima de nós. Como que nós vamos falar, Bima? Nós, almas comuns. Shiva já não é uma alma comum. Shiva é mais do que nós e menos do que Deus. Então aí não tem jeito, Aí murcha, Peraí, já não dá para ser Deus, não dá para ser nem semideus. Não dá para ser Deus. Então vamos ser o semideus mais poderoso. Mas o semideus mais poderoso é o Senhor Shiva, que já está acima de nós, almas comuns. Aí ele larga a mão, Fala, melhor é ser servo,
Melhor é ser servo do cara lá de cima, do poderoso chefão, Krishna. Já que não dá para ser Krishna, então vamos ser um servo de Krishna. Aí vai baixando a bola, voltando à sanidade e larga a mão de semideuses, de deuses. E fala, não, só tem um cara, né? O Krishna é o cara. Krishna é o todo-poderoso, o mais tudo, aí não dá para competir com ele. Aí se o cara volta à sanidade, ele para com essas ilusões, essa busca que não leva a nada, só quebrar a cara vida após vida. Aí deixa de ser um homem menos inteligente, Bimala. Se der tudo certo, né? Mas é difícil, hein? É difícil, a ilusão é muito feroz. Maya não brinca em serviço, Maya ilude, a função dela é iludir todo mundo. Os homens de menos inteligência, embora se façam passar por grandes eruditos, consideram que estes semideuses são diversas formas do Senhor Supremo Krishna. Aqui, ó, a ilusão aqui. Os semideuses são diversas formas do Senhor Krishna. Não são não. Na realidade, como o Prabhupada está explicando aqui, os semideuses não são formas diferentes de Deus, mas sim diferentes partes e parcelas de Deus. Pensa que é fácil administrar um universo inteiro? Não é fácil não. É por isso que tem milhões de semideuses. Dá-lhe mais, fala menos, tá bom mesmo. Deus é um, e as partes e parcelas são muitas. Aí, ó, numa máxima aqui, já Prabhupada resumiu tudo. Deus é um, e as partes e parcelas são muitas, incontáveis, infinitas. Peraí, deixa eu printar aqui. Os Vedas dizem Nityo Nityanam, Deus é um, Ishvara Parama Krishna, o Deus Supremo é um, Krishna, e os semideuses são delegados com poderes para dirigir este mundo material. Todos estes semideuses são entidades vivas, como nós, né? Com diferentes graus de poder material. Eles não podem ser iguais ao Deus Supremo Krishna, Narayana ou Vishnu. Qualquer um que pense que Deus e os semideuses estão no mesmo nível chama-se ateu ou pachandi. Mesmo os grandes semideuses como Brahma e Shiva não podem ser comparados ao Senhor Supremo Krishna. De fato, o Senhor Krishna é adorado por semideuses tais como Brahma e Shiva. Embora seja bastante curioso, existem muitos líderes humanos que são adorados por homens tolos, sob a compreensão errônea do antropoformismo ou dos zoomorfismos. Ihadevata denota um homem ou semideus poderoso deste mundo material, mas Narayana, Vishnu ou Krishna, a suprema personalidade de Deus, não pertence a este mundo. Ele está além ou transcendental à criação material. Mesmo Shripada Shankaracharya, o líder dos impersonalistas, mantém que Narayana ou Krishna está além desta criação material. No entanto, as pessoas tolas, Rita Gyanis, adoram aos semideuses porque querem resultados imediatos. Elas conseguem os resultados, mas não sabem que os resultados assim obtidos são temporários e destinados às pessoas menos inteligentes. A pessoa inteligente está em consciência de Deus, Krishna, e não tem necessidade de adorar aos semideuses desprezíveis em troca de algum benefício imediato e temporário. Os semideuses deste mundo material, bem como os seus adoradores, desaparecerão com a aniquilação deste mundo material. As bênçãos dos semideuses são materiais e temporárias. Tanto os mundos materiais quanto os seus habitantes, incluindo os semideuses e seus adoradores, são bolhas no oceano cósmico.
Contudo, deste mundo, a sociedade humana vive louca atrás de coisas temporárias, tais como a opulência material, de possuir terra, família e parafernália desfrutável. Para conseguir tais coisas temporárias, eles adoram aos semideuses ou homens poderosos na sociedade humana. Se um homem, através da adoração de um líder político, consegue um ministério no governo, ele considera que obteve uma grande bênção. Contudo, todos eles estão bajulando os assim chamados líderes ou os manda-chuvas para conseguir benefícios temporários e realmente conseguem tais coisas. Estes homens tolos não estão interessados em consciência de Deus, Krishna, porque a consciência de Krishna é a solução permanente das privações da existência material. Eles estão todos em busca de prazer dos sentidos e para conseguirem um pouco de facilidade para o prazer dos sentidos, são atraídos a adorarem entidades vivas dotadas com poder, conhecidas como semideuses. Este verso indica que as pessoas raramente se interessam pela consciência de Deus, Krishna. Elas estão, a maioria das vezes, interessadas em prazer material e por isso adoram alguma entidade viva poderosa. Até que enfim, deu certinho hoje, hein? Tá, vamos ler mais um pouquinho do livro Raja Vidya, o Rei do Conhecimento. Paramos onde, hein? Peraí, deixa eu centralizar a letra aqui. Paramos na página 28, já estou na página 28. Entenda-se. Entenda-se que... Página 28. Aqui, ó. Entenda-se que... Ao falar o Bhagavad Gita para Arjuna, Krishna não o está falando apenas para Arjuna, mas sim para toda a raça humana. O próprio Shri Krishna declara que pelo simples fato de conhecer a ciência de Deus, Krishna, Arjuna deixaria de estar sujeito à ilusão. Se temos uma boa embarcação, podemos atravessar o Oceano Atlântico com facilidade. No momento estamos em meio ao oceano de ignorância, pois este mundo material costuma ser comparado a um grande oceano de ignorância. Portanto, o Senhor Krishna Chaitanya orou a Krishna do seguinte modo. Prabhupada cita o verso aqui, em português. Ó filho de Maharajananda, sou teu servo eterno e apesar disso, de alguma forma, caí no oceano de nascimentos e mortes. Por favor, resgata-me deste oceano de mortes e deixa-me ficar como um dos átomos a teus pés de lótus. Shikshastakam 5, verso 5. Uma vez, dentro do barco do conhecimento perfeito, nada temos a temer, pois nele poderemos atravessar com muita facilidade o oceano. Mesmo uma pessoa muito pecaminosa pode atravessar muito facilmente o oceano caso obtenha a boa fortuna de embarcar no navio da ciência de Deus, Krishna. Como se afirmou antes no Bhagavad Gita 4.36, o que éramos em nossas vidas passadas não faz diferença. O passado já passou. Como éramos ignorantes, podemos ter cometido muitos atos abomináveis. De fato, ninguém pode dizer que em sua vida nunca cometeu pecados. Porém, segundo o Bhagavad Gita, isso não faz diferença. Basta conhecer a ciência de Deus, Krishna, para se alcançar a liberdade. Mas conhecer de verdade, né? Não na teoria só, né, Bímola? É porque na teoria todo mundo ama Deus, na teoria todo mundo serve Deus, na teoria todo mundo conhece Deus, só que na prática, meu amigo, ninguém conhece Deus, ninguém serve Deus, ninguém ama Deus, ninguém não está nem aí com Deus.
Logo, é absolutamente necessário que busquemos o conhecimento, sendo que a perfeição do conhecimento está em compreendermos Deus, Krishna. Hoje em dia, há muitas teorias em voga e todos afirmam saber como viver melhor. Todo mundo ensina aí um jeito de viver melhor, né, Bimala? Só que na prática não é o que acontece. Daí o surgimento de tantos ismos. Todo dia, se bobear todo dia no Brasil ou no mundo, inventam um ismo diferente, uma igrejinha, né? Um grupinho, uma sofia, uma teosofia, uma gnose, uma sei lá o quê. É um ismo, Bimala, inventa um ismo diferente. O comunismo é um dos ismos que tem se destacado no mundo. Porém, o Śrīmad Bhagavatam refere-se à semente do comunismo. Vou ler de novo, Bimala. Porém, o Śrīmad Bhagavatam refere-se à semente do comunismo transcendental, que não tem nada a ver com o comunismo material. Tem gente que se ilude com o comunismo material, né? E ainda se acha servo de Deus, devoto de Deus, temente a Deus. Se fosse, realmente não se meteria, né, com o comunismo material. Neste texto, Narada Muni explica que todos os recursos naturais existentes neste universo material, quer no sistema planetário inferior, intermediário ou superior, ou mesmo no espaço sideral, são manifestações do Senhor Supremo Krishna. Precisamos compreender que todas as coisas existentes neste mundo material foram criadas por Deus e não por algum ser humano. Nenhum homem sensato pode negar isto. O Sri Ishopanishad Mantra 1 determina que, vou ler em português, todas as coisas animadas ou inanimadas existentes no universo são controladas pelo Senhor Krishna e lhe pertencem. Deve-se, portanto, aceitar somente o que for indispensável, aquilo que é considerado o quinhão de cada um, e não se deve aceitar mais do que isso, visto que tudo pertence ao Senhor Krishna. Consequentemente, todas as entidades vivas, começando com o Senhor Brahma, o semideus supremo, e descendo até a formiga, têm o direito de utilizar os recursos naturais. Narada Muni frisa que podemos utilizar esses recursos na medida em que deles necessitamos. Contudo, se quisermos mais do que aquilo de que necessitamos, viraremos ladrões. Infelizmente, todos estão tentando conquistar e dominar. Diferentes nações fazem uma corrida à lua a fim de fincar as suas bandeiras no planeta e declarar-o propriedade sua. Quando os europeus chegaram à América do Norte, eles hastearam sua bandeira e declararam que aquela terra era a sua nação. Este hastear de bandeira e esta mentalidade nacionalista são devidos à ignorância. Nem sequer nos preocupamos em pensar onde estamos hasteando nossa bandeira. Tudo pertence a Deus, Krishna, e não a nós. Ter esta compreensão é ter conhecimento, e pensar que algo nos pertence é ignorância. Vou printar isso aqui, Bimala. Calma, não me apressa não. Temos o direito de utilizar as coisas, mas não de usurpá-las ou reivindicá-las. Se despejarmos um saco de milho na rua, os pombos virão e comerão 4 ou 5 grãos e depois irão embora. Eles não pegarão mais do que aquilo que puderem comer, e depois de comerem, continuarão suas vidas tranquilamente. Porém, se colocássemos muitos sacos de farinha em alguma calçada e convidássemos as pessoas a pegarem a sua parte, um homem pegaria 10 ou 20 sacos e outro 15 ou 30 sacos, e assim por diante. Mas os que não tivessem como carregar tantos sacos acabariam pegando apenas 1 ou 2 sacos, e assim a distribuição tornar-se-ia desigual.
Isso é o que chamamos de civilização avançada. Carecemos inclusive do conhecimento comum aos pombos, cães e gatos. Tudo pertence ao Senhor Supremo Krishna e podemos aceitar tudo aquilo de que necessitemos, mas não mais do que isto. Isto é conhecimento. O Senhor Krishna organizou o mundo de tal modo que não há escassez de nada. Nada nos faltará, contanto que saibamos como distribuir as coisas. Entretanto, a situação deplorável de hoje em dia é que uns obtêm mais do que aquilo de que necessitam, ao passo que outros morrem de fome. Em consequência disso, os famintos se revoltam e questionam: por que deveríamos morrer de fome? Infelizmente, seus métodos são imperfeitos. A perfeição do comunismo transcendental baseia-se no conhecimento de que tudo pertence a Deus, Krishna. Conhecendo a ciência de Deus, Krishna, podemos facilmente superar a ignorância decorrente do falso sentido de propriedade. Na verdade, sofremos devido à nossa ignorância. Perante a justiça, a ignorância mas não continuei aqui Tá bom, Bimala, vamos parar aqui então, nesse ponto. Página 29. Na verdade, sofremos devido à nossa ignorância. Aí, ó, por que tem sofrimento? Devido à ignorância. Ignorância de quem? De Deus, Krishna. As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. E porque se esqueceram de Deus, Krishna, são ignorantes. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, Radha Vidya, o Rei do Conhecimento, está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita, como ele é. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui. Espera aí, já apareceu o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o link do livro Prabhupada um Santo no século XX, Prabhupada um Santo no século XX, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é o quarto link aí, ó. Se não achar, fale com a gente, pixdarradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado então, tá combinado. Então, corta o microfone aí, Bima. Corta o microfone aí. Não corta o microfone. Oh, Krishna Balaram, que cruz pesada. Tá, tem que realizar miséria, mas todo mundo tem que ouvir. Ei, Biola, você é terrível, hein? Você é terrível. Onde eu estava, hein? Ah, tá. Ah, tem passatempo. Ah, que legal, adoro passatempo, então vamos lá. Tá aqui, ó. Eu estava distribuindo livros em uma feira de inverno em Curitiba. Este rapaz estava lendo um livro num dos bancos da praça. Quando o abordei, ele não me deu atenção, porém mais tarde o encontrei novamente e ele estava me procurando. Tinha muitas perguntas sobre como era a vida no templo Hare Krishna. Contou que estava frustrado com a vida materialista, que estava frequentando a igreja católica, onde gostava de conversar com as freiras, estava procurando respostas espirituais.
Foi uma conversa bem bacana e por fim ele adquiriu o seu Bhagavad Gita. Alguns dias depois ele foi ao templo Hare Krishna e fez serviço também. Assinado sua serva Bhaktin Andriele. Bimala, então, espiritualismo, materialismo, né? Até que enfim encontrou o Bhagavad Gita que explica tudo isso e também como transcender a todas essas coisas, essas dualidades, essas ilusões do mundo material. Tá, já parei de falar, nossa, não pode falar nada, hein? É só para ler. Tá bom, sim senhora. Aí, ó, eu esqueci, você ficou apressando, da outra vez eu nem lembrei de glorificar quem trouxe todo esse, quem está levando todo esse conhecimento ao mundo inteiro e salvando as almas condicionadas, as almas iludidas. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Agora sim, agora está completo. Agora deixa eu anotar aqui o passatempo 3, senão depois a gente não sabe onde parou. Tá bom, sim senhora. Não tem uma caneta, um papel aí? Não, não tem. Tá. Nossa, não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Você tem papel e caneta, né? Ah, você é a diretora. Ah, tá. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Onde eu estava, hein? Vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo As esposas dos sacerdotes brahmanas são abençoadas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyanananjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Paramos onde, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Shukadeva Goswami disse: solicitado então pelos vaqueirinhos a suprema personalidade de Deus, o filho de Devaki respondeu o seguinte, desejando agradar algumas de suas devotas que eram esposas dos sacerdotes brahmanas. Tem vírgula, vou prestar atenção. Shukadeva Goswami disse: solicitado então pelos vaqueirinhos a suprema personalidade de Deus, o filho de Devaki, respondeu o seguinte, desejando agradar a algumas de suas devotas que eram esposas de sacerdotes brahmanas. Tá mais ou menos, né? Eu sou ruim de serviço. O Senhor Shri Krishna disse, por favor, ide à arena de sacrifício onde um grupo de sacerdotes brahmanas versados nos preceitos védicos estão executando agora o sacrifício Angirasa para lograr a promoção aos céus. Ao chegardes lá, meus queridos vaqueiros, estava pensando aqui, qualquer demônio que morre, as pessoas acham que vai para o céu, né? Qualquer demônio que morre, comedor de carne, bebedor de vinho, faz tudo errado, pessoas degradadas, drogadas, sexopatas, vai para o céu, tá bom. O céu deles é mais embaixo, né? O céu deles é nos infernos, nos planetas inferiores, infernais. As pessoas acham que é fácil ir para o céu, né? Você vê esses sacerdotes brahmanas que têm conhecimento, que estão fazendo as cerimônias certas, estão tentando ir para o céu, alcançar os planetas celestiais, paradisíacos, superiores. Mas não é assim não. E acha que qualquer Zé Mané que morre aí vai para o céu. Tá louco. Então Deus é bobão. Deus é bobão, não enxerga nada, não entende nada, não controla nada, não sabe de nada. Aceita tudo, tolera tudo, só que não, né? Com certeza esse Deus não é o Deus Supremo Krishna. Já parei de falar. Ao chegardes lá, meus queridos vaqueirinhos, apenas pede alguma comida, declarai-lhes o nome do meu irmão mais velho, o Supremo Senhor Balarama, e também o meu, e explicai que fostes enviados por nós. O Senhor Krishna incentivou seus amigos a pedir caridade sem ficarem embaraçados. Caso os meninos sentissem não ter direito de se aproximar pessoalmente de tais respeitáveis sacerdotes brahmanas, o Senhor Krishna lhes disse que mencionassem os nomes de Balarama e Krishna, os santos nomes de Deus. Instruídos dessa maneira pela suprema personalidade de Deus, os vaqueirinhos foram lá e submeteram-lhe o seu pedido. De mãos postas em súplica, eles apresentaram-se diante dos sacerdotes brahmanas e depois prostraram-se no chão para oferecer respeitos. Os vaqueirinhos disseram, ó deuses terrestres, por favor, ouve-nos. Nós, vaqueirinhos, estamos cumprindo as ordens de Krishna e fomos mandados aqui por Balarama. Desejamos todo o bem para vós. Por favor, reconhecei nossa chegada. O termo Bhumideva, deuses na terra, refere-se aqui aos sacerdotes brahmanas, que supõe-se representam estritamente a vontade do Senhor Supremo Krishna. A filosofia da consciência de Deus, Krishna, não é uma doutrina politeísta primitiva que sustenta que seres humanos terrestres são deuses. É antes uma ciência que delineia o advento da autoridade a partir da própria verdade absoluta, Shri Krishna. A autoridade e poder de Deus naturalmente se estendem por toda a extensão de sua criação, e na Terra, a vontade e a autoridade do Senhor Krishna são representadas por homens purificados e iluminados, chamados sacerdotes brahmanas. Esta narração ilustrará que os sacerdotes brahmanas ritualistas, procurados pelos vaqueirinhos, não eram em absoluto a própria... Vou ler de novo, Bimala. Nossa, tropecei aqui.
Esta narração ilustrará que os sacerdotes brahmanas ritualistas, procurados pelos vaqueirinhos, não eram em absoluto propriamente iluminados e por isso não foram capazes de apreciar a posição de Krishna e Balarama ou a de seus companheiros íntimos. De fato, este passatempo desmascara a posição pretensiosa dos supostos sacerdotes brahmanas, que não são devotos fiéis do Senhor Supremo, Krishna. O Senhor Ama e o Senhor Achyuta estão apacentando suas vacas não muito longe daqui. Estão com fome e querem que lhes deis um pouco de vossa comida. Portanto, ó sacerdotes brahmanas, ó melhores dos conhecedores da religião, se tendes fé, dai-lhes um pouco de comida, por favor. E os vaqueirinhos duvidavam da generosidade dos sacerdotes brahmanas, e por conseguinte usaram a palavra bubukshito, que significa que Krishna e Balarama estavam com fome. Os meninos esperavam que os sacerdotes brahmanas conhecessem o preceito védico Anasya Shuditam Patram, que em português diz que qualquer um que esteja com fome é um candidato idôneo a receber comida em caridade. Mas, se os sacerdotes brahmanas não reconhecessem a autoridade de Krishna e Balarama, seu título Dwija significaria apenas nascido de dois pais. Dui, de dois, já nascido, em vez de duas vezes nascido. Quando os sacerdotes brahmanas não responderam ao pedido inicial dos vaqueirinhos, os meninos chamaram os sacerdotes brahmanas com um leve toque de sarcasmo, de Dharma Vitama, em português, ó melhores dos conhecedores da religião. Exceto durante o intervalo entre a iniciação do executor do sacrifício e o efetivo sacrifício do animal, ó puríssimos sacerdotes brahmanas, não é contaminante, nem mesmo para o iniciado partilhar alimento, pelo menos em sacrifícios que não são o Solta Tramani. Prabhupada vai explicar, a gente vai entender. Os vaqueirinhos anteciparam a possível objeção dos sacerdotes brahmanas de que estes não poderiam dar alimento algum aos meninos porque eles mesmos ainda não haviam comido e de que um sacerdote iniciado para oficiar um sacrifício não deve comer. Portanto, os meninos humildemente informaram aos sacerdotes brahmanas sobre vários pontos técnicos do sacrifício ritualístico. Os vaqueirinhos não desconheciam as formalidades da cultura védica, mas sua verdadeira intenção era apenas prestar serviço amoroso ao Senhor Krishna. Os sacerdotes brahmanas ouviram esta súplica da suprema personalidade de Deus, Krishna, e ainda assim recusaram-se a atendê-la. De fato, eles estavam cheios de desejos mesquinhos e enredados em rituais elaborados. Embora se julgassem avançados em conhecimento védico, eles eram na realidade tolos, inexperientes. Estes sacerdotes brahmanas infantis estavam cheios de desejos mesquinhos, tais como o desejo de alcançar o céu material, e por conseguinte não foram capazes de reconhecer a áurea oportunidade transcendental que lhes oferecia a chegada dos amigos pessoais de Krishna. Hoje em dia, em todo o mundo, as pessoas correm loucamente atrás do avanço material, e por isso não podem ouvir a mensagem do Supremo Senhor Krishna, que está sendo difundida pelas atividades missionárias do movimento Hare Krishna. Os tempos quase não mudaram e sacerdotes orgulhosos e materialistas ainda prevalecem na terra. Está vendo, Bimala? Embora são cegos guiando cegos, né? Vão todos para o mesmo buraco do inferno. Eles estão lá de baixo olhando pela gente.
As pessoas acham que ele está lá no céu olhando pela gente. Eles estão lá de baixo olhando pela gente, lá de baixo dos planetas infernais inferiores. O céu deles é mais embaixo, Bimala. Embora os ingredientes da execução do sacrifício, o lugar, o tempo, a parafernália específica, os mantras, os rituais, os sacerdotes, os fogos, os semideuses, o oficiante, a oferenda e os resultados benéficos até então não vistos, sejam todos meros aspectos das opulências do Senhor Krishna. Os sacerdotes brahmanas, graças à sua inteligência pervertida, viram o Senhor Krishna como um ser humano comum. Eles não foram capazes de reconhecer que ele é a suprema verdade absoluta, a manifestação direta da personalidade de Deus, a quem os sentidos materiais de ordinário não podem perceber. Assim, confundidos por sua errônea identificação com o corpo mortal, não lhes mostraram o devido respeito. Os sacerdotes brahmanas ritualistas não puderam compreender por que se deveria oferecer o alimento do sacrifício ao Senhor Krishna, a quem eles consideravam um ser humano comum. Assim como alguém de óculos cor-de-rosa vê o mundo todo cor-de-rosa, uma alma condicionada com visão mundana vê até mesmo o próprio Deus como mundano e por conseguinte perde a oportunidade de voltar ao lar, de voltar ao Supremo. Calma, estou ladeando a página. Quando os sacerdotes brahmanas não responderam... Vixe, não vai dar tempo, hein, Bímola? Tá, vai dar tempo, então tá bom. Fazer o quê, né? A senhora é a diretora. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, a página 341, página 341, tá bom? Então tá bom. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já abriu, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Então, deixa eu trocar de óculos aqui, deixa eu tomar água. Água eu não esqueço. Não é pressa não, hein? Já tá vendo, eu entortei a tela. Você fica me apressando, eu sempre esqueço alguma coisa. Não, a cabeça eu não esqueço não, tá grudada. Página 29, L-5. Página 29, L-5. E aí o nariz tá feio, o nariz, hein? As misérias do corpo e da mente estão terríveis. Página 29, L-5, tá aqui, ó. Agora, a verdadeira pregação é vender livros.
Deve-se conhecer a tática de como vender sem irritar. Que conseguirá você com uma palestra de 3 minutos? Mas caso alguém leia uma página, sua vida poderá mudar. Contudo, não desejamos irritar ninguém. Se ele vai embora por causa de suas táticas agressivas, então você é que é estúpido e o erro está em você. Afinal, você não conseguiu vender um livro, nem ele quis. Mas caso ele compre um livro, esta é a verdadeira pregação eficiente. A posição de Prabhupada era clara, deviam-se vender os livros, mas com habilidade. E para que não pairasse nenhuma dúvida, Prabhupada reiterava que a distribuição de livros era a melhor pregação. O êxito de sua pregação ficará comprovado mediante o número de livros que são vendidos. Prabhupada também escreveu: a arte está em vender muitos e muitos livros e não em irritar o público. À medida que os livros continuavam saindo aos milhões, muitas pessoas exprimiam sua gratidão por receber um livro. Apenas ocasionalmente alguém reclamava. Porém, dentro da ISKCON prosseguiam os diálogos a respeito das técnicas de distribuição de livros. Quando Shri Govinda, o presidente da ISKCON de Chicago, escreveu a Prabhupada, Prabhupada animou o seu esforço de corrigir os devotos entregues às práticas excessivas. De modo que não é muito aconselhável falar mentiras só para vender livros. Caso simplesmente nos ativermos a descrever quão maravilhoso Krishna é, isso não será uma mentira, mas outras coisas, mentiras, não nos ajudarão a nos fixarmos em veracidade. Mentir só para alguns e não mentir para outros, essa não é uma boa filosofia. Pelo contrário, os sacerdotes brahmanas sempre são verazes, mesmo para seus inimigos. O mérito encontrado em nossos livros é suficiente para que, sendo descrito com sinceridade, estimule qualquer pessoa a comprá-los. É esta a arte que vocês devem cultivar, e não a arte de mentir. Convencê-los a levar o livro ao ouvirem-nos pregar a respeito da verdade absoluta, não burlando-os. É esta a fase mais madura de desenvolvimento da consciência de Deus, Krishna. Novembro de 1973. Muitos homens e mulheres estavam saindo para distribuir livros todos os dias. Num dia de novembro, os devotos do templo da cidade de Nova York quebraram o recorde mundial da ISKCON Hare Krishna, distribuindo 13.200 exemplares. No mesmo dia, distribuíram também 15.000 porções de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Em 1973, a ISKCON vendeu um total de 4 mil, estava até confundindo aqui, 1.000 com milhões, meu irmão. É milhões. Em 1973, a ISKCON vendeu um total de 4.169.000 livros. Ao receber este resultado, Srila Prabhupada respondeu a Rameshwara: tenho fé em suas palavras de que no ano que vem o resultado será muito superior àquele do ano passado. Esta é a natureza da energia transcendental, ela sempre aumenta se simplesmente aplicamos nossa energia. No início de janeiro de 1974, Srila Prabhupada voltou a Los Angeles. Certa manhã ele deu uma aula do Śrīmad Bhagavatam, na qual enfatizava a distribuição de livros. Em todo o universo não há nenhum compêndio que se iguale ao Śrīmad Bhagavatam, disse ele. Nada se lhe compara ou rivaliza. Toda palavra nele encontrada é para o benefício da sociedade humana. Toda e qualquer palavra. Portanto, enfatizamos tanto a distribuição de livros, pois caso o livro venha a cair na mão de alguém, ele se beneficiará. Pelo menos ele verá.
Paguei tanto por isso, deixe-me ver o que está aqui. Se ele ler um verso, a sua vida será bem-sucedida. Basta que ele leia um verso, uma palavra, e isto é muito bom. Portanto, é por isso que enfatizamos, por favor, distribuam livros. Por favor, distribuam livros. Distribuam livros. Isso me lembra daquela frase de Prabhupada, né? Se você quer realmente me satisfazer, por favor, distribuam meus livros. No ano de 1974 começou um impasse aparentemente sério. O Supremo Tribunal aprovou uma lei que proibia as pessoas que protestavam contra a guerra vietnamita de distribuir panfletos políticos em shopping centers. Os cidadãos de grupos não lucrativos, incluindo religiosos, só podiam pedir donativos em propriedades privadas com a permissão do proprietário. Os shopping centers que os distribuidores de livros frequentavam de repente foram interditados. No entanto, a mesma Constituição que impediu os devotos chegarem até a propriedade privada deu-lhes acesso à propriedade pública, e ao moverem um processo contra o aeroporto municipal de Las Vegas, os devotos da ISKCON Hare Krishna ganharam imediatamente uma licença, pois em sua defesa ficou evidenciado que o aeroporto negava-lhes o direito de livre expressão. Esta resolução prometia abrir uma nova era para a distribuição de livros, havendo possibilidades de se legalizar a distribuição de livros, havendo a possibilidade de se legalizar a distribuição de livros em todos os principais aeroportos. Vai ser público, é público, né? Fazer o quê? Se não é a demoniocracia cheia de historinhas, né, Bímola? Cheia de brechinhas, historinhas, que as pessoas torcem e distorcem. Os devotos viam nisto a prova de que Krishna trabalhava através de Prabhupada para intensificar a distribuição de livros. Nenhum mestre espiritual anterior jamais distribuíra literatura védica em tão grande escala. Este era outro indício de que Srila Prabhupada recebera de Krishna o poder de representá-lo. E como se esforçavam em seguir a ordem de Prabhupada, os devotos também recebiam poder de Deus, Krishna. Mas isso só aconteceria se eles estivessem dispostos a submeter-se às provações da rendição e da renúncia. Pragosha comenta: certo dia, eu saí para o aeroporto e dirigi-me até um homem negro e disse: com licença, senhor, e ele esmurrou-me bem no rosto e me derrubou no chão. Nesse momento, muitos pensamentos passaram por minha mente. Desculpem. Te falei, Bímola, a tossinha começou. Nesse momento, muitos pensamentos passaram por minha mente. Eu podia então ouvir zumbindo em meus ouvidos as palavras que Tripurari proferira na aula daquela manhã. Devemos ter determinação, 3 pontinhos. Assim, eu simplesmente disse comigo mesmo: bem, vou levantar-me agora mesmo e tentar outra vez. Levantei-me e consegui inspiração para virar-me e tentar entregar à pessoa seguinte um dos livros de Prabhupada. Noutra ocasião, um homem e uma mulher casados aproximaram-se de mim, mas o marido não queria nada comigo. Ao ver que o livro era transcendental, a mulher parou e disse: este livro fala sobre o quê? E eu respondi secamente: este livro explica o nascimento e a morte e o que está além dela. E ela disse: Então virou-se para o seu marido e disse: por favor, o compre. Mas ele disse: não quero saber disso. Venha, vamos embora. Ela disse: por favor. E o marido replicou: compre-o você. E saiu caminhando. Então ela veio ter comigo e disse: poderia informar-me um pouco mais sobre isso? E eu comecei a explicar o livro, e então ela disse: de onde você está vindo? Ela disse: eu venho de Rochester.
Nesse ponto ela revelou-me que vinha da clínica Mayo e que tinha câncer terminal. E lhe restava pouco tempo para viver. E ela disse: desejo desesperadamente ler este livro. Deu-me $10 e disse: muitíssimo obrigada. Pegando o livro, ela partiu. Pouco tempo depois ela voltou e encontrou-me. Apertou a minha mão e me agradeceu. Estes tipos de experiência que os devotos tinham no seu dia a dia davam-nos o sentimento de que éramos emissários ou representantes de algo muito especial. Com isso, ficávamos mais apegados a Srila Prabhupada e a executar o seu trabalho. Víamos estes milagres acontecerem. Keshava Bharati comenta: eu costumava distribuir livros no aeroporto de São Francisco. Eu achava que esse aeroporto era particularmente difícil e que, se eu estivesse em Los Angeles, talvez distribuísse a mesma quantidade de livros distribuída por Tripurari. Eu era um pouco orgulhoso, então tive a oportunidade de distribuir livros com ele. Sou muito extrovertido e sociável e por isso não tenho nenhum problema em parar as pessoas ou algo assim. Mas se passou meia hora e então 1 hora e Tripurari tinha distribuído 5 livros e então 10. Mas eu não consegui que ninguém parasse e sequer apertasse a minha mão. Era incrível, mas eu sabia o motivo, eu estava orgulhoso demais. Outra hora se passou e ninguém ainda parara e apertara a minha mão. Fiquei perplexo, pois desejava distribuir os livros de Prabhupada. Afinal, frustrado, sentei-me e eu estava quase chorando. Tripurari veio ter comigo e pregou para mim. Disse-me que nestas horas eu deveria orar ao Senhor Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda e não ficar aborrecido com isto, que isto acontece. Assim ganhei novo ânimo e então cerca de 10 a 15 pessoas consecutivamente vieram conversar comigo e algumas delas levaram os livros. Ao comentarmos isto... Desculpem, é isso mesmo, não errei não, Bima. Ao comentarmos isto mais tarde, pudemos entender que éramos meros instrumentos nas mãos do Senhor Krishna Chaitanya. Com isto desenvolvemos a filosofia da distribuição de livros. Através da distribuição de livros passamos a entender quem era Prabhupada e apreciá-lo mais. Lavanga Latika comenta: o dia todo eu ficava postada. Não está Devidácia aqui, Bímola. Tá, vou prestar atenção. Lavanga Latika comenta: o dia todo eu ficava postada ao topo das escadas e milhares de pessoas a cercavam-se. E nós distribuíamos centenas e centenas de livros. Costumávamos pegar certas frases dos livros de Prabhupada. Tripurari costumava falar sobre os cisnes que conseguiam extrair o leite da água. Então usávamos isto bastante ao dirigirmos-nos a alguém. Dizíamos como esses grandes sábios eram capazes de separar leite da água, separar a essência. Ele também dizia que as gravuras eram janelas para o mundo transcendental. Nós dizíamos: este livro é como o sol refulgente que removerá a escuridão da ignorância que invade esta era de Kali. Eu descobri que a melhor maneira de distribuir os livros era usar as próprias palavras de Prabhupada. Prabhupada disse que se lêssemos uma linha para alguém, esta pessoa poderia avançar transcendentalmente 100 vezes. Certa feita, um devoto queixou-se a Prabhupada e disse-lhe que as pessoas estavam jogando fora alguns livros. Mas então pudemos entender que Prabhupada desejava que eles fossem distribuídos em grande escala. Não se deveria ficar guardando o livro para uma pessoa especial, que segundo você era bastante inteligente para lê-lo. Isso porque Prabhupada disse que se alguém lesse apenas uma frase, seria muitíssimo favorecido.
Assim pudemos compreender que Prabhupada desejava distribuição em massa, não que nos aguardasse, não que nós os guardássemos para as pessoas certas e especiais. Para aqui. Tá bom, vamos para aqui onde vai a página 34, onde Sura vai fazer o seu comentário. Tá bom, Bimala? Então tá bom, Quantas pessoas, né, que acharam o livro jogado ou esquecido por aí e se tornaram devotos de Deus, e quantos vão se tornar devotos e devotas de Deus, né, ao encontrar um livro, sabe lá onde? O importante é os livros de Prabhupada estarem por aí, né, em todos os lugares, cidades e aldeias. Tá, já parei de falar, é hoje, hein? Bom, gente boa, esse conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer esse conhecimento na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar? Um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí. Livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o link da coleção Shri Chaitanya Charitamrita. É o terceiro link aí, tá aí, ó. Prabhupada, um santo no século XX. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Aladaladaine, Aladaladaine. Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankam Nakalaye, Shilatankam Nakalaye. To Nishinha Parato Nishinho, To Nishinha Parato Nishinho, Yato Yamitato Nishinha, Yato Yamitato Nishinha. Mae Nishinho Hirae Nishinho, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye. Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Hanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare. Avakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa
Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jayo Jagadish Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Prahlada Maharaj, 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 Jai Prahlada Maharaj. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, 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 Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Prahlada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.